O tema do dízimo sempre mexeu com zonas sensíveis da alma cristã, porque toca exatamente em duas áreas delicadas, a fé e o dinheiro. Por trás de cada opinião existe uma trajetória. Alguém que foi ensinado desde criança a temer a maldição do devorador. Alguém que foi ferido por abusos financeiros dentro de uma igreja. Alguém que aprendeu a dar com alegria. Alguém que sente culpa toda vez que não consegue separar os famosos 10%. É por isso que, ao se falar de dízimo, raramente se fala só de valores. Fala-se de marcas, de memórias, de culpas e de libertações. E ao longo dos anos, muitos cristãos passaram a carregar em silêncio a mesma pergunta sufocada. Será que estou obedecendo a Deus? Será que estou falhando com Ele sem perceber? Será que minha fé é menor porque eu não consigo dizimar como me ensinaram? Essas perguntas vão se acumulando no coração até que, em algum momento, a única saída saudável é voltar à Escritura com honestidade. Quando alguém decide fazer esse movimento sincero de olhar de novo para a Bíblia, percebe rapidamente que o dízimo é muito mais do que porcentagens, envelopes e campanhas de arrecadação. Na história de Israel, o dízimo fazia parte de um sistema organizado que envolvia o templo, os levitas, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Não era apenas um ato devocional. Era também uma forma concreta de justiça social e de manutenção da vida comunitária. A entrega tinha um lugar, uma finalidade, um contexto específico dentro da antiga aliança. Porém, com o passar do tempo, em muitos ambientes religiosos, essa prática deixou de ser entendida como cuidado e passou a ser usada como moeda espiritual. Se você não der o dízimo, Deus não vai te abençoar. Se você não cumprir essa porcentagem, estará roubando o Senhor. Assim, algo que tinha propósito de preservação e cuidado, transformou-se, em muitos casos, em instrumento de medo e controle. Mas ao voltar para o texto bíblico, torna-se evidente que Deus nunca tratou o dízimo como uma espécie de contrato de troca automática, em que a pessoa entrega 10% para receber em troca proteção e prosperidade. Desde o princípio, ele sempre se importou com o coração por trás do gesto. Antes mesmo da lei mosaica, a Bíblia apresenta figuras como Abraão, ofertando espontaneamente, não por uma tabela estabelecida, mas por reconhecer a grandeza de Deus sobre sua história. A entrega era resposta, não imposição. Era honra, não barganha. Isso revela algo fundamental. O Senhor sempre lidou com princípios muito antes de exigir porcentagens. Ele sempre olhou para a disposição interna, para a consciência de que tudo o que se tem vem dele, e não apenas para a quantia colocada diante do altar. À medida que a revelação bíblica avança e a nova aliança se manifesta em Cristo, a relação com Deus deixa de ser guiada por uma lista de regras externas e passa a ser construída na base de uma transformação interior. O que antes era escrito em tábuas de pedra passa a ser impresso no coração. E quando Jesus fala sobre riquezas, ele não se prende a números, mas a prioridades. Ele expõe a idolatria disfarçada, confronta a confiança no que é passageiro, aponta o perigo de servir a Deus com os lábios, enquanto o coração se ajoelha diante do dinheiro. Cada vez que ele mencionava tesouros, estava, na verdade, falando de senhores. Quem governa o coração? Deus ou as riquezas? Por isso, qualquer discussão séria sobre dízimo precisa começar por essa pergunta, e não pela calculadora. Mesmo assim, muitos cristãos continuam vivendo esmagados por uma sensação permanente de culpa. Alguns acreditam que, se não separarem exatamente 10%, Deus fechará as portas, permitirá tragédias ou deixará de protegê-los. Outros se sentem cristãos de segunda categoria, porque não conseguem manter regularidade, seja por dificuldades financeiras, seja por confusões internas em relação ao ensino que receberam.
E assim, a vida com Deus, que deveria ser marcada por confiança, passa a ser medida por medo. O coração fica dividido entre dois extremos: o receio de estar roubando a Deus e a sensação de estar sendo explorado pela religião. No meio desse conflito, surge uma necessidade urgente: entender se o que foi pregado ao longo do tempo realmente corresponde ao que a Bíblia revela. Antes de decidir quem está certo ou errado, antes de apontar o dedo para quem dá ou para quem não dá, é necessário voltar à pergunta central: o que Deus de fato espera de seus filhos? Ele espera obediência cega a uma porcentagem fixa, ou espera um coração rendido que compreende a origem de tudo o que possui? Ele deseja pessoas amarradas pela culpa ou transformadas pela verdade? Quando essa reflexão começa a ser feita com profundidade, o dízimo deixa de ser apenas um número na ponta do lápis e passa a ser um espelho que revela o tipo de relacionamento que cada um está construindo com o Senhor. E é justamente nesse ponto que a caminhada deste roteiro começa, não na matemática, mas na essência espiritual por trás da contribuição. Quando o cristão percebe que a Bíblia fala sobre o dízimo em contextos diferentes ao longo da história da salvação, ele entende que não está lidando com um assunto simples, dividido apenas em certo ou errado. No Antigo Testamento, o dízimo fazia parte de uma estrutura muito bem definida. Israel era uma nação organizada sob uma aliança que envolvia leis civis, cerimoniais e religiosas. Dentro desse sistema, a entrega do dízimo garantia o sustento dos levitas, que não possuíam herança de terra, e também amparava os necessitados. Havia festas específicas, anos determinados, ciclos de colheita. Era uma engrenagem completa que moldava a vida do povo. Não era apenas uma prática isolada de fé, era um componente de um pacto nacional entre Deus e Israel. Com a vinda de Jesus, porém, algo profundo acontece. A nova aliança não é firmada sobre a base de mandamentos gravados externamente, mas sobre uma obra consumada na cruz que produz uma nova natureza interior. O foco deixa de ser apenas o que a pessoa faz e passa a ser quem ela é em Cristo. Quando ele observa as ofertas sendo lançadas no gasofilácio, não valoriza o alto valor de alguns, mas chama a atenção para a entrega humilde de uma viúva que deposita quase nada aos olhos humanos, mas tudo o que possuía aos olhos de Deus. A mensagem ali é clara: o Senhor vê o coração, não a planilha. Uma pequena quantia pode carregar uma fé gigantesca, e grandes somas podem estar cheias de orgulho, vaidade ou autopromoção. Ao caminhar pelas páginas do Novo Testamento, percebe-se que os apóstolos também não transformam o dízimo em mandamento obrigatório para a igreja. O que aparece com força é um princípio que atravessa cartas e orientações: a contribuição voluntária, consciente, proporcional e alegre. Em vez de estabelecer uma porcentagem fixa, o ensino se concentra na disposição interior. Em uma de suas exortações, a Escritura registra o lembrete de que mais bem-aventurado é dar do que receber, apontando para um estilo de vida em que a generosidade se torna expressão natural de quem foi alcançado pela graça. A questão não é o quanto a pessoa é obrigada a entregar, mas o quanto o coração aprendeu a responder ao amor de Deus com liberdade e responsabilidade. Nesse ponto, muitos se surpreendem. Durante anos, ouviram que o dízimo era o mínimo aceitável, uma espécie de taxa espiritual para manter a aliança em dia. Porém, quando confrontam essa ideia com o ensino bíblico sobre a nova aliança, percebem que não há uma porcentagem prescrita para o cristão. Em seu lugar, há um chamado à maturidade: contribuir de acordo com o que se tem, com consciência, com sinceridade, sem manipulação e sem pressão. A pergunta então deixa de ser: quanto eu sou obrigado a dar? E passa a ser: de que forma posso participar da obra de Deus com aquilo que Ele já colocou em minhas mãos?
Essa mudança de perspectiva assusta alguns, porque é mais fácil cumprir uma tabela do que encarar o próprio coração. É justamente aqui que vale uma pausa importante. Se essa mensagem está mexendo com as estruturas de alguém, se está trazendo confronto, alívio ou clareza, isso significa que Deus está trabalhando em áreas profundas da fé. E é nesse movimento que os conteúdos que falam com verdade e equilíbrio precisam alcançar mais pessoas. Por isso, se essa reflexão já te fez olhar o dízimo com outros olhos, considere se inscrever nesse canal agora mesmo. Não apenas como um gesto mecânico, mas como parte de um compromisso de caminhar em direção a uma fé mais bíblica e madura. E deixe nos comentários uma frase simples. Qual palavra define o que você sente ao ouvir tudo isso? Medo, libertação, confusão, alívio ou outra que descreva seu coração hoje? Essa partilha pode ser o ponto de identificação de alguém que está travando a mesma luta em silêncio. Depois dessa pausa necessária, o raciocínio continua. Ao entender que a nova aliança se baseia em princípios como liberdade, alegria e sinceridade, torna-se evidente que Deus não quer filhos reféns de ameaças espirituais. Ele não deseja que ninguém contribua por medo de ser castigado, mas por consciência de que tudo o que possui é fruto da sua graça. A partir daí, a relação com o dinheiro começa a ser tratada como reflexo de um processo maior. Quanto mais o coração é curado, mais se torna capaz de oferecer, partilhar e investir no reino sem necessidade de campanhas manipuladoras. A questão deixa de ser uma obrigação numérica e passa a ser um exercício de confiança e gratidão contínuas. Entretanto, mesmo quando essa compreensão começa a ser construída, uma pergunta permanece incomodando muitos cristãos. Se a nova aliança não exige explicitamente o dízimo, ele ainda tem valor? Ainda deve ser praticado? Ou seria apenas um costume ultrapassado que pode ser descartado sem qualquer reflexão? A resposta, quando analisada com equilíbrio, mostra que o dízimo continua sendo um excelente princípio, mas não um mandamento rígido para o cristão em Cristo. Como princípio, ele ajuda a treinar o coração a reconhecer que tudo vem de Deus, ensina disciplina, combate o apego ao dinheiro e lembra constantemente que a vida não se resume a acumular. Porém, quando é transformado em lei absoluta, ele perde sua força pedagógica e passa a gerar exatamente o que Deus não deseja: culpa, medo e comparação. Há pessoas que, ao ouvirem que o dízimo não é uma exigência legal na nova aliança, respiram aliviadas e, a partir disso, escolhem viver uma generosidade ainda maior, não limitada a 10%, mas guiada pelo Espírito, de acordo com cada fase e cada oportunidade. Elas sustentam projetos missionários, ajudam famílias necessitadas, contribuem com igrejas menores, abençoam discretamente irmãos que passam por crises. Não se preocupam apenas com o que acontece dentro das paredes do templo, mas com o que acontece na vida real de quem sofre. Nesses casos, o coração entendeu o propósito. A contribuição não é uma taxa religiosa, é um instrumento de amor. Por outro lado, existem aqueles que usam a liberdade como desculpa. Ao descobrirem que não há uma porcentagem obrigatória, fecham o coração de vez. Não contribuem com dízimo, nem com oferta, nem com ajuda, nem com nada. Falam de graça, mas vivem como se tudo o que possuem tivesse sido conquistado exclusivamente por esforço próprio. Seguram firmemente cada moeda, cada recurso, cada oportunidade, como se fossem os únicos donos da própria história. Nesse caso, o problema não é a rejeição do dízimo em si, mas o surgimento silencioso da avareza. A raiz não é a porcentagem, é a confiança exagerada nas riquezas e o medo de perder o controle. Também há um outro extremo, igualmente nocivo:
pessoas que dizimam rigidamente, mas vivem escravizadas por ameaças espirituais. Elas são ensinadas que, se um mês faltarem alguns reais para completar os 10% exatos, estarão automaticamente sob maldição. Passam a ver o dinheiro como um tipo de seguro espiritual. Se pagarem a taxa direitinho, Deus será obrigado a livrá-las de todo o mal. Essa visão distorce completamente o Evangelho. Deus não se torna devedor de ninguém. Ele não negocia sua proteção em troca de transferências bancárias. Quando o dízimo é ensinado assim, deixa de ser expressão de fé e passa a ser um tributo pago a um Deus credor, que ameaça punir quem não cumpre a parte do contrato. A Bíblia, porém, apresenta a generosidade como um estilo de vida, não como um momento isolado do culto. Ela mostra homens e mulheres que abriram mão de recursos, tempo, conforto e segurança por amor ao próximo e obediência a Deus. Em muitos textos, a ênfase recai sobre o cuidado com pobres, viúvas, órfãos, estrangeiros e irmãos em necessidade. A verdadeira espiritualidade não se mede pela quantidade de vezes que alguém deposita um envelope no altar, mas pela disposição de enxergar quem sofre e agir com compaixão. Se o dízimo não conduzir a esse tipo de sensibilidade, ele se torna apenas um ritual vazio, uma prática automática desconectada da essência do Evangelho. Chega então o momento em que a pergunta que ecoa no coração de tantos precisa ser encarada de frente. Afinal, é pecado não contribuir com o dízimo? Essa questão não pode ser respondida de forma rasa, com um simples sim ou não, sob pena de ignorar tudo o que foi construído até aqui. Para chegar a uma resposta madura, é preciso lembrar que, na perspectiva bíblica, pecado não é apenas deixar de cumprir um mandamento explícito, mas viver aquém daquilo que Deus deseja formar no coração. Pecado é afastamento de propósito, distorção de identidade, quebra de confiança. Por isso, antes de olhar para o valor exato da contribuição, é necessário perguntar o que está acontecendo dentro da alma de quem contribui, ou deixa de contribuir. Agora, com todo o terreno preparado, a pergunta central pode ser finalmente enfrentada. É pecado não contribuir com o dízimo? A resposta, à luz da nova aliança, depende menos do número e mais do motivo. Se alguém deixa de dizimar porque compreendeu pela Bíblia que não há uma porcentagem obrigatória para o cristão, mas, ao mesmo tempo, escolhe viver uma vida de generosidade, ajudando, contribuindo, sustentando a obra de Deus e socorrendo o próximo, essa pessoa não está em pecado. Ela apenas deixou de tratar o dízimo como lei e passou a tratar a contribuição como fruto de um relacionamento vivo com Deus. Nesse caso, o coração não se fechou. Pelo contrário, se abriu para uma generosidade guiada pelo Espírito. Por outro lado, se alguém abandona o dízimo e qualquer outra forma de contribuição, porque o medo de perder dinheiro é maior do que a confiança na provisão de Deus, então o problema não reside no abandono da prática em si, mas na postura interior. Se o coração se torna dominado pela avareza, pelo desejo de reter tudo, pela recusa em partilhar, é sinal de que outro Senhor está ocupando o lugar que pertence a Deus. Nesse caso, o pecado não é não dar 10%, mas permitir que as riquezas se tornem ídolo, refúgio e principal fonte de segurança. A questão, portanto, volta sempre ao mesmo ponto. Quem governa o interior? O dinheiro ou o Senhor? É importante também considerar aqueles que continuam dizimando, mas fazem isso apenas por pressão, medo ou vontade de manter uma boa aparência diante da comunidade. Eles colocam o valor exato no envelope, mas não conseguem associar aquele ato a amor, gratidão ou confiança. Sentem-se como contribuintes de um sistema religioso, não como filhos participando da obra do Pai. Nesses casos, ainda que o dízimo esteja presente na prática, ele está ausente na essência.
O gesto se transforma em ritual esvaziado de significado e Deus não se agrada de rituais vazios. Ele sempre buscou verdade no íntimo, não perfeição no cálculo. Quando o cristão entende tudo isso, percebe que a pergunta mais importante nunca foi: quantos por cento devo entregar? Mas quanto do meu coração pertence de fato a Deus? A entrega financeira é apenas um dos reflexos dessa resposta. Quem pertence ao Senhor de verdade permite que Ele alcance todos os compartimentos da vida: o tempo, os relacionamentos, as decisões, os talentos e, sim, as finanças. A verdadeira fé produz pessoas livres para contribuir sem culpa e sem soberba, conscientes de que tudo o que fazem é resposta a um amor que veio primeiro. E é nesse ponto que o dízimo pode ser ressignificado, não como obrigação, mas como um possível ponto de partida para muitos, uma referência prática para quem está aprendendo a romper com o egoísmo e o medo. Ao encerrar essa jornada, é inevitável voltar os olhos para dentro e perguntar: o que Deus está revelando através desta mensagem? Talvez alguém perceba que foi manipulando pessoas com ameaças em nome do dízimo e precise se arrepender. Talvez outro descubra que usou a liberdade como desculpa para nunca ajudar ninguém. Talvez haja quem esteja experimentando hoje um sentimento de alívio por entender que não está condenado por não conseguir manter uma porcentagem fixa, desde que continue cultivando um coração generoso e sensível às necessidades ao redor. Em todos os casos, o convite de Deus é o mesmo: permitir que a verdade substitua o medo e que a graça substitua a culpa. E antes de concluir, há um convite muito especial. Se essa mensagem te ajudou a enxergar o dízimo e a generosidade com mais clareza, se trouxe paz onde antes havia apenas confusão, eu quero te encorajar, com todo carinho, a se inscrever neste canal. Não apenas para aumentar um número, mas para caminhar junto com uma comunidade que quer crescer na fé com equilíbrio, Bíblia aberta e coração sensível. Compartilhe nos comentários com liberdade como foi sua história com o dízimo. Você já se sentiu pressionado? Já viveu medo? Já experimentou libertação? O que aprendeu ouvindo essa reflexão? Seu testemunho pode ser exatamente o que outro irmão precisa para entender que Deus não está atrás de carteiras, mas atrás de corações. Assim, esta mensagem se encerra lembrando algo simples e profundo. O dízimo não é, em sua essência, sobre cifras. É sobre fé. Não é sobre percentuais. É sobre propósito. Não é sobre obrigar alguém a dar. É sobre inspirar alguém a responder ao amor de Deus com liberdade, maturidade e sinceridade. Que cada passo dado daqui em diante seja guiado pela convicção de que o Senhor não conta moedas para medir espiritualidade. Ele examina intenções, cura motivações e forma pessoas que entendem que contribuir para a obra dele é um privilégio, não um peso.